Vou usar essa viscose com essa estampa de onça, tá? Eu tenho 1,5 m desse tecido. Eu vou cortar um vestido, tá? O comprimento dele vai ficar curto, tá bom? Porque eu tô usando somente 1,5 m. E eu vou reservar 4 centímetros do comprimento desse tecido, tá? Então, esse meu tecido tem 1,50 m de largura. Então, eu vou cortar agora uma faixa de 4 centímetros por 1,50 m, tá? Eu vou reservar. Com o restante do tecido, eu vou cortar o vestidinho, né? O corpo do vestido e as manguinhas. Então, eu vou dobrar, tá? Dessa forma, vou dobrar novamente, deixando a largura que eu preciso para fazer o corte do vestido. Vai sobrar esse pedaço aí na lateral que eu vou usar para fazer o corte das minhas mangas. Eu vou usar essa minha blusa para fazer o corte, tá? Então, vou posicionar ela nas duas dobras do tecido. Então, ó, sobrou esse pedacinho aí de mais ou menos 20 centímetros de largura que eu vou usar para fazer as manguinhas, tá? Então, agora é somente cortar, deixando 1 centímetro de margem, tá? Decote, queda do ombro, tá? Eu vou deixar frente e costas com a mesma altura, tá bom? Do ombro, porque eu prefiro assim. Você pode deixar para o ombro costas uns 2, 3 centímetros a mais para ter aquela queda para frente, tá bom? E é isso, contornar, cava, deixando 1 centímetro de margem. Na lateral aí eu vou cortar, descendo reto até esse pedacinho mais ou menos, porque eu vou marcar 40 centímetros e vou fazer o corte dividindo a parte de cima e a parte de baixo, tá? A blusa e saia. Então, agora eu vou cortar a saia do vestido com o restante do tecido. Eu vou aproveitar aí esse corte da cintura da blusa e vou descer o corte aproveitando aí a largura desse tecido, tá? Então, o corte da saia ficou assim, frente e costas. Agora, eu preciso alterar o decote da blusa, tá? Eu vou deixar o decote quadrado. Então, a largura do meu ombro deu 10 centímetros. Eu vou usar metade dessa largura, tá? Então, eu vou tirar metade dessa largura, a partir daí, eu vou descer, levando até a altura mais ou menos da cava, tá? Essa vai ser a referência aí que eu vou deixar pro comprimento do meu decote. Você decide, tá bom? Então, ó, aí na metade da largura do ombro, eu vou descer o corte. Eu não estou descendo reto, eu estou entrando 1 centímetro, tá? Desse corte, para que o decote não fique frouxo, largo, tá? Então, é necessário essa inclinação de 1 centímetro na hora que você descer o corte do decote. Não desce reto, inclina um pouquinho para dentro, assim, 1 centímetro, tá bom? Aqui eu vou cortar forro para frente. Então, eu tô usando um tecido que é parecido com tricoline, é um tecido de algodão, tá? Um tecido misto. Eu não tenho mais o viscose para fazer o corte do forro. Então, esse tecido vai servir agora para eu fazer esse acabamento, tá bom? Eu vou levar essa costura para a máquina, vou manter assim, direito com direito do meu tecido, tá? E vou costurar somente o decote. Vou costurar esse contorno aí. E com a parte das costas também vai ser a mesma coisa. Eu aproveitei os retalhos para cortar o revel para o decote, tá? Eu já não tenho mais o tecido inteiro. Então, eu vou emendar essas partes, tá bom? E vou descer o corte fazendo esse contorno, subir e normalmente, tá? Vou fazer o acabamento na beiradinha também do meu revel. E com aquele pedaço que eu deixei sobrar na lateral, né? Pra fazer o corte da minha manguinha, ficou bem pouquinho mesmo, então eu vou conseguir fazer uma manguinha curtinha. Então, dividi a faixa no meio. Agora eu vou dobrar assim, tá? E vou fazer um corte, tá? Então, nessa parte onde eu tenho essas 4 partes, tá, do tecido, eu vou tirar mais ou menos uns 3 dedinhos, que é mais ou menos aí uns 6 centímetros, tá, dessa parte. Eu vou entrar cortando reto, mais ou menos uns 4 centímetros reto, assim,
E a partir daí eu vou fazer essa voltinha, essa curvinha, levando até aí, ficando com esse formato de cava. Então, ó, 3 dedinhos, que é mais ou menos uns 5, 6 centímetros. Eu vou entrar o corte reto, vou fazer essa voltinha, essa curvinha, tá? Deixando esse formato de cava. É isso. Esse pedacinho, se você não compreendeu, volta, assiste novamente. Antes de cortar, faça o desenho, tá? Desse mesmo jeitinho que eu tô explicando, tá? Depois você corta. Então, com aquela faixa de 4 centímetros que eu reservei no começo, eu vou costurar cadastro, tá bom? Ó, levei essa costura pra máquina, costurei todo o contorno aí do decote quadrado, dei piques nessa parte, nesses cantinhos, tá? Acentuados. Assim eu posso jogar esse meu forro pra dentro e não ficar embolando. Agora eu vou passar com ferro, tá? Vai ficar certinho, achatadinho. Com costas eu fiz a mesma coisa, tá? Aí já não foi forro, aí é revel, tá bom? Vou passar. Então, aqui eu mostro que eu passei, tá? Então, como vocês podem ver, o corte não foi reto, não desci o corte quadrado reto. Eu desci dando uma inclinação para dentro de 1 centímetro, tá? Assim, faz com que o meu decote não fique largo, tá? No busto, ele vai ficar justinho. Então, aqui eu tenho localizado o meio da minha blusa, aí na barra, eu vou posicionar essa faixa que eu costurei, formando aí um cadastro, tá? A metade da minha faixa tá batendo aí na barra, tá bom? Vou pegar a saia, posicionar assim, estampa com estampa e vou costurar. Costas, tá? A mesma coisa, eu vou colocar assim, estampa com estampa, saia e blusa e costurar. Costura deixando 1 centímetro de margem de costura, tá bom? Então, aqui eu mostro que eu costurei, essa é a frente. O cadastro ficou assim. Costurei, eu fiz o acabamento também, eu fiz no ponto zigue-zague, tá bom? Então, esse cadastro vai servir para fazer uma amarração no busto, tá? Você tem também a opção de franzir o busto, ao invés de colocar cadastro, se não quiser, tá? Franzir passando um elástico ou lastex, tá bom? Então, agora eu vou jogar a margem de costura para cima, cadastro para cima também, vou levar para a máquina e passar a costura de pesponto segurando. Com costas eu vou fazer a mesma coisa. Essa margem de costura, como eu deixei ficar com 1 centímetro, eu vou poder jogar ela para cima, tá? E passar uma costura formando um túnelzinho para eu passar um elástico aí dentro. Então, aqui na máquina, eu tô mostrando a costura, essa é costas, tá? Então, tô jogando aquela margem de costura de 1 centímetro para cima e passando o pesponto na beiradinha, formando aí um túnelzinho, tá? Por onde eu vou passar um cadastro, passar um elástico fininho de meio centímetro, tá? Para ajustar. Agora, com frente, pelo lado direito, eu vou fazer a costura de pesponto, coisa de meio centímetro, tá? Então, eu vou jogar a margem de costura para cima. Então, assim, pelo lado direito e pelo lado da estampa. Eu vou passar um pesponto, tá? Cadastro para cima também. Os dois alinhados, tá? Para não costurar torto. Então, é assim que vai ficar, tá? Passei pesponto, o cadastro ficou jogadinho para cima, tá? Eu passei essa costura por cima, pegando o cadastro também. Já aqui com costas, eu formei esse túnelzinho por onde eu vou passar esse elástico
de meio centímetro de largura, tá? Que é bem fininho. Eu deixei um comprimento que ajuste somente a parte das costas, não frente, tá? Então, minha cintura tem 75 de circunferência, tá? Eu dividi essa quantidade no meio, é o que eu tô usando para costas somente, tá bom? Então, passou, segura as pontinhas com o alfinete. Eu vou levar para a máquina e passar uma costurinha dando retrocesso, segurando esse elástico aí. Agora eu vou costurar somente os ombros, tá? Então, vou manter assim, estampa com estampa. Eu vou jogar o revel, costas, por cima da frente, envolvendo dessa forma e segurar com o alfinete. Então, estampa com estampa. Vou jogar o revel, costas, por cima da frente e segurar com o alfinete. Vou levar para a máquina e costurar somente os ombros. Então, depois de costurar somente os ombros, eu posso encaixar minha manguinha. Eu vou franzir somente um pouquinho do topo dessa minha manguinha para dar um pouquinho de volume, tá? Eu tô usando retalhos para fazer a costura da minha manguinha. Se você usar mais tecido, você pode deixar a manga bufante, deixar uma manguinha mais comprida, tá? Que vai ficar mais bonito. Então, é só manter assim, estampa com estampa, segura todo esse contorno da manguinha com alfinete na cava, leva para a máquina e costura. Eu já tenho várias outras costuras de manga aqui, né? Então, por isso que eu resumi essa parte, tá? Feito isso, é somente manter assim, estampa com estampa, frente e costas e fechar toda a lateral, tá? Manguinha, o corpo do vestido. Aproveitar e fazer bainhas, tá bom? A bainha da minha manguinha eu vou deixar bem fininha, tá? Coisa de 1 centímetro no máximo. Tô deixando até menos, tá? Então, com 1 metro, né, praticamente, de tecido de viscose, eu tô costurando esse vestidinho. Que você pode fazer também no tricoline, tá? Que vai ficar legal em diversos outros tecidos. Aqui pra bainha do vestido, eu tô deixando 1,5 centímetro de largura, mais ou menos, tá? Então, você que é iniciante na costura, você que tá começando agora, acredito que você vai costurar, tá? Esse vestido, cortar e costurar com facilidade. Se tem alguma parte que você não compreendeu, volta o pedacinho, assiste novamente, tá? Não sai cortando do jeito que eu faço, porque eu não desenho, não contorno nada antes de cortar. Eu já vou cortando logo porque eu já sei do que eu tô fazendo. Você tá começando agora, desenha todo o contorno, tá? Antes de cortar. Segura com o alfinete para ajudar na hora de cortar, o tecido não correr e você cortar um lado maior, outro menor, tá? E para um melhor resultado, tá? Utiliza mais tecido. Eu tô usando somente 1 metro de viscose, né? Utiliza mais 1,30 m, 1,40 m, tá? Assim você pode cortar tamanhos maiores, você pode cortar a manguinha maior também, mais comprida, né? Aqui eu tô cortando um tamanho que é 38,40, um tamanho pequeno, tá bom? Por isso que eu consegui fazer aí as manguinhas com a sobra do tecido. Aqui eu tô passando pesponto por todo o contorno do decote, coisa de meio centímetro, tá? Então, toda a voltinha do decote quadrado eu pespontei, tá? E aqui na frente, no decote da frente, localizei o meio e eu tô fazendo 2 dobrinhas, jogando pra cima, assim, coisa de 1 centímetro cada, uma em cima da outra. Ó, vai ficar desse jeito. Dobrei uma, dobrei 2 vezes, tá? Vou jogar as minhas tirinhas pra cima, segurei com o alfinete, uma batendo em cima da outra, tá? Segurei com o alfinete. E agora eu vou passar uma costura de cada lado, segurando essa tira, tá? E segurando também essas dobrinhas que eu fiz. Somente nesse pedacinho aí em cima. Dando retrocesso, tá bom?
Assim vai pegar dos dois lados. Então, agora eu vou passar a costura novamente na beiradinha aí da tirinha do outro lado. Então, começo dando retrocesso em cima, desço até esse pedacinho dando retrocesso. Eu estiquei somente a tira, tá? Deixando ela bem certinha, tá bom? Pra não ficar repuxando aí no decote, vai ficar assim, ó. Desse jeito, tá? Então, ó, aí, nessa, se você quiser, você pode passar a costura até embaixo, mas eu deixei, tá? Essa parte aí sem passar. Então, aqui na mesa, com a costura pronta, tá? Então, ó, finalizei com a costura, ficou assim, dei 2 dobrinhas e, ó, passei uma costurinha aí pra segurar as tiras e segurar também essas 2 dobrinhas que eu fiz. Essa tira serve pra você fazer amarração, assim, no busto ou no pescoço, tá? Eu vou deixar aqui no meu corpo pra vocês verem o resultado. Então, ó, as tiras é pra fazer amarração. Então, essa parte aí eu não costurei, tá? Só passei costura mesmo aí, dando retrocesso, pegando dos dois lados da beiradinha da minha tira. Então, as dobrinhas ficaram assim, ó. E atenção aqui, gente, olha, passei elástico para ajustar um pouquinho o ombro, que eu achei que ele ficou muito comprido e caiu um pouquinho pro lado. Na hora de cortar, eu esqueci de tirar um pedacinho, né? Eu deixei frente e costas com o mesmo comprimento, então poderia ter diminuído um pouquinho frente, para dar, ficar mais justinho no ombro. Então, eu tô usando um sutiã, ele esconde, posso usar tranquilamente o sutiã com ele. E essas manguinhas, se fosse no estilo 3/4, bufante, eu acho que ficaria muito mais bonito nesse modelo, né? Então, lembra disso na hora de comprar o tecido, na hora de cortar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like aqui pra mim, se inscreva no canal. Lembrando que tem moldes no meu site, o link tá aqui embaixo na descrição. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.